Olá, meus irmãos, a paz e a graça. Cleiton Souza mais uma vez para uma nova aula aqui da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Monte Moriá, né? E hoje vamos falar de mais um livro super interessante. Estaremos a falar a respeito do segundo livro ao Timóteo, 2 Timóteo, né? E o título da aula de hoje é As Considerações Finais de um Apóstolo. As Considerações Finais de um Apóstolo, né? E aí a gente vamos abordar e explorar esse livro que é bastante interessante, né? Para todos nós, tá? Oração para que o bom Deus possa estar nos abençoando nesta nova aula, né? Na aula de hoje, tá bem? Maravilhoso Deus, Pai querido, ó Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais uma oportunidade e suplico mais uma vez para que o Senhor possa interceder na aula de hoje, para que seja realizado a teu contento e assim se torne frutífero para todos aqueles que estão assistindo ou ouvindo esta aula, tá? Pai, usa-me de forma coerente para que eu possa ensinar de forma correta e que possa, de algum modo, edificar a caminhada dos meus irmãos, seu filho. Amém? Amém, igreja? Grande responsa, hein? Vim aqui dar aula depois do aniversário da nossa igreja, né? Uma coisa muito linda aí, 18 anos da Igreja Batista Monte Moriá, transformando vidas, né? E sendo, de fato, uma instituição diferenciada em nosso município, onde, de fato, o evangelho, o ensino do evangelho genuíno, né? E bem como a construção da atividade daquilo que o Cristo determina está sendo executado de forma coerente. Então, me sinto muito honrado de poder fazer parte desta igreja, fazendo parte desse projeto, tá bem? Então, vamos lá. A aula de hoje vamos falar sobre o segundo livro de Timóteo, né? Falar sobre as considerações finais de um apóstolo, né? Ou diga-se, muitos eruditos gostam de falar, nominar esse livro como as últimas palavras, né? Justamente porque Paulo estava aí numa situação bastante complicada, e pouco antes de sua morte, fez questão ainda de escrever esta carta visando exortar o seu jovem colaborador e pastor da igreja de Éfeso, tá bem? Estamos aqui justamente lembramos aqui em todo o início de aula, falamos que estamos a tratar a respeito do Novo Testamento. E lembramos, sempre fazemos questão de lembrar que o Novo Testamento é dividido em 4 blocos, né? Todos nós bem já sabemos. O primeiro bloco refere-se aos 4 evangelhos, né? O segundo bloco trata a respeito do livro histórico, que é apenas um livro histórico que temos no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Posteriormente, temos o bloco das epístolas. E, por último, tem um livro profético, né? Que é justamente o livro do Apocalipse. Estamos, nesse momento, no terceiro bloco de livros do Novo Testamento, né? Estamos ainda no bloco chamado de Cartas Paulinas, né? Que são, ao total, 13 cartas, sendo que já ultrapassamos as 9 cartas, né, de âmbito geral, e na semana retrasada, inauguramos as chamadas cartas pastorais, que são apenas 3 cartas. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, né? Bastante interessante. Falamos de 1 Timóteo na semana retrasada e nesta semana vamos tratar, de fato, sobre a segunda carta de Timóteo, uma coisa muito linda, né? Uma coisa muito interessante de se analisar. Lembremos que esta carta, a segunda carta de Timóteo, é a última carta escrita por Paulo, né? Diga-se, a última carta conhecida, inspirada e que, de fato, faz parte do cânone bíblico. Ou seja, aquela carta que foi considerada inspirada e revelada por Deus,
né? E que faz parte, de fato, desse conjunto de livros que é justamente a nossa Bíblia, né? Uma biblioteca, né? Que é um conjunto de 66 livros. Então, esta segunda carta ao Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo e compõe uma das 5 cartas escritas na prisão, quando Paulo esteve preso, né? Vamos encontrar Efésios, vamos encontrar Filipenses, vamos falar em Colossenses, vamos falar em Filemão, e a última carta escrita na prisão, que é 2 Timóteo, tá bem? Após 2 Timóteo, vamos falar sobre Tito, que fecha as cartas pastorais, depois vamos falar de Filemão, uma carta direcionada a um determinado pastor, mas não tem um âmbito teológico, mas tem um pedido bastante interessante. Depois vamos enfrentar as 8 cartas, chamadas 8 cartas gerais, que é Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas, tá bem? Já falamos aqui a respeito do livro de Romanos, que é uma carta teológica, 1 Coríntios, que é uma obra prática, 2 Coríntios, que é uma obra muito pessoal de Paulo, falamos de Gálatas, que é o combate ao cristianismo anátema, falamos aqui já de Efésios, que vai tratar sobre a carta da igreja, uma carta eclesiológica, falamos aqui de Filipenses, a carta da alegria, falamos aqui em Colossenses, que é a carta cristológica, que vai tratar a respeito da divindade e plenitude do Cristo Jesus. Falamos aqui de 1ª e 2ª Tessalonicenses, que são chamadas epístolas escatológicas, né? Aquelas epístolas que vai tratar sobre os eventos dos últimos dias. Falamos na semana retrasada de 1 Timóteo. 1 Timóteo, que nada mais é do que um manual de administração e disciplina da igreja, que estava sendo administrada e tendo como o responsável direto pela igreja um jovem pastor, né, que era justamente o Timóteo, né, a pessoa que, de fato, Paulo novamente volta a escrever, porque estava diante de alguns eventos que fazia necessário o reforço e a admoestação de alguns pontos que são fundamentais para uma boa caminhada pastoral, né? Uma carta muito interessante. Já na primeira carta ao Timóteo, já percebemos que, por mais que seja um manual de administração e disciplina da igreja, é uma carta muito prática e com orientações pastorais e pessoais para o pastor Timóteo, né? Um jovem pastor, pastoreando praticamente uma das igrejas mais importantes, né, da época primitiva. Porque, da época da igreja primitiva, porque Éfeso, sem dúvida, era a 3ª maior cidade do Império Romano. Sem dúvida, era uma igreja que trouxe muita colaboração para o 1º e 2º século. Então, de fato, estávamos diante de um pastor que tinha uma missão muito difícil. Então, Paulo tinha que exortar, né, reforçar, encorajar aquele jovem pastor que tinha pouca idade, que tinha um caráter tímido, que é um cara muito sensível e estava também apresentando problemas com saúde. Por isso que já na primeira carta aos Timóteo, lembrando, é uma carta que não tem muita necessidade de instrução doutrinária, porque, de fato, Paulo estava escrevendo para o seu pupilo, para o seu discípulo, para o seu colaborador. Talvez um dos homens, um dos personagens bíblicos que mais teve contato com o maior precursor da palavra de Deus, né? Que foi Paulo, foi aquele que conseguiu expansionar a palavra de Deus para os 4 cantos, para inúmeros, para vários continentes. Tá bem? Então, por isso que a 1 Timóteo, assim como também 2 Timóteo, não é uma obra que tem muitas instruções doutrinárias, porque o destinatário já era portador de muito conhecimento. Então, cabia apenas chamar a atenção para alguns detalhes para que ele não se perdesse nessa missão de pastorear uma igreja muito complicada, que era a igreja de Éfeso, tá bem? E aí, diante de toda essa discussão a respeito do 1 Timóteo, caímos na segunda carta ao Timóteo, que é muito parecida com a primeira carta. E o propósito, gente, enquanto o propósito da primeira carta, Paulo estava, de fato, indo para a Macedônia, e disse, olha, se eu demorar, siga essas instruções, Timóteo, né? Que Timóteo estava em Éfeso, né? Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. Éfeso, que foi aquela cidade que tinha um templo da deusa Diana. Éfeso, aquela cidade em que o Demétrios, né, o ourives,
se irritou porque ele estava expansionando, em razão disso, as pessoas estavam deixando de praticar a idolatria, né, junto à deusa Diana, deixando de comprar as miniaturas do templo da deusa Diana e as miniaturas de um meteoro, que na verdade eles faziam uma miniatura em formato de meteoro, porque eles dizem que a deusa Diana visitou a Terra através desse meteorito que caiu na cidade. Então, eles faziam essas miniaturas. Então, como as pessoas deixaram de cultuar a deusa Diana, então, o que acontece? Que para deusa Diana, que é a visão grega, na visão romana é Afrodite, eles, na verdade, deixaram de vender as miniaturas. Então, eles se irritaram e, de fato, criaram uma grande confusão na cidade, no intuito de expulsar os cristãos de lá. Mas Paulo conseguiu, de fato, lutar em desfavor dessas pessoas e permaneceu na cidade. Pense, veja que já na criação da cidade, da igreja, na cidade de Éfeso, já teve inúmeros problemas, né? Então, o pobre do Timóteo não ia ter problema diverso. Ele teve que enfrentar falsa doutrina, organização no culto, admoestar anciãos, falar com o escravo, trazer a doutrinação, né? Então, uma organização de diácono, de presbíteros. Então, esse cuidado todo que Paulo direcionou na primeira carta. Já o propósito da segunda carta nada mais é do que uma instrução final e o encorajamento de Timóteo para que ele continuasse a pastorear, não só a igreja de Éfeso, mas também qualquer outra igreja, e tratando as últimas vontades de um homem que simplesmente estava no corredor da morte. Ou seja, Paulo já estava aprisionado e ali havia um grande problema. Ele já sabia que ele estava sentenciado à morte. E aí ele sente a necessidade de reforçar, né, os ideais no seu pupilo, porque, caso contrário, ele iria perder um grande sucessor. Tá bem? Então, esse é o propósito. Instruções finais e encorajamento a Timóteo, que provavelmente estava sentindo, né, a toda a pressão que acontecia lá no finalzinho, lá no meado para o final do primeiro século, tá, da era cristã. Versículo-chave. Versículo-chave para entender esse livro, eu vou pedir por gentileza que abram a Bíblia de vocês em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, vamos tratar a respeito do versículo-chave. Porque aqui já nos dá uma ideia do motivo que Paulo escreveu essa carta. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, assim diz: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. Então, primeiro, Timóteo, busque a aprovação de Deus. E essa aprovação se dará o quê? Como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho. E além de você buscar a aprovação de Deus, não se envergonhando do seu ofício, ensine corretamente a verdade do Evangelho. Então, a segunda carta ao Timóteo é muito simples. Diga, continue andando na vida cristã e, a segundo momento, não se envergonhe do trabalho como pastor, do ministério pastoral. Porque provavelmente, dado que daqui a pouco a gente vai perceber que iniciou-se uma grande perseguição, e não é uma perseguição religiosa, é uma perseguição política, né? Agora não mais o cristianismo é combatido apenas na esfera judaica ou de Jerusalém. Passa a ser combatido pelo maior império que o mundo já viu. O Império Romano, de fato, vem para cima, né, dos cristianismos no intuito de exterminar. E aí há um grande problema. Porque se Timóteo, de fato, sentisse o peso da perseguição, como de fato estava sentindo o peso, e não se encorajasse, não entendesse a importância do seu trabalho, tudo aquilo que foi construído pelo apóstolo Paulo poderia ser perdido.
E Paulo sentiu a necessidade de ver o seu pupilo, de ver, de fato, o seu precursor, de ver o seu discípulo, né? Aquele a quem ele queria que sucedesse, né? Nas suas obrigações ministeriais, deixasse a fé. Então, a intenção da 2 Timóteo foi: busque a aprovação de Deus, não se envergonhe do trabalho pastoral, e a terceiro momento, meu amigo, pregue a palavra do Evangelho. Porque a palavra do Evangelho, ainda que você seja morto, você confere vida. Então, esta foi a ideia primordial. Então, vocês, lendo o livro de Timóteo, a partir do versículo-chave, fica muito mais fácil você entender toda a mensagem que foi apresentada lá, que vai ser de encorajamento. Né? Um encorajamento que vai, primeiro, encoraja, segundo, ele diz o modelo de um obreiro, depois ele combate a falsa doutrina, a apostasia, você vai combater a apostasia por meio da palavra, e finaliza o 4º capítulo com a pregação da palavra. Você vai pregar a palavra de Deus, porque no dia do justo juízo, de fato, você será aprovado. Esta é a ideia. Veja que, entendendo o versículo-chave, você entende todo o livro. Não tem mistério algum. Tá bem? O título do livro, 2 Timóteo, e também vamos tratar a respeito do destinatário. Vou utilizar alguns conceitos lá que nós já apresentamos na aula anterior a respeito de 1 Timóteo, né? Apesar que a 1 Timóteo trata-se, de fato, da primeira carta, né, escrita, a primeira carta inspirada que o apóstolo Paulo escreve para o seu filho na fé, seu filho amado, chamado Timóteo. Nesta segunda carta ao Timóteo, até o próprio nome, 2 Timóteo, segunda carta, é a segunda carta que Paulo envia. Porque a primeira diz: eu estou na Macedônia, posso demorar, mas se eu demorar, siga esse manual. Já a segunda, não. A segunda, daqui a pouco, vamos verificar que o contexto é totalmente outro. Tá bem? Então, essa segunda carta, né, escrita por Paulo, endereçada ao seu filho na fé, Timóteo, lembrando, por ser todas as cartas pastorais, levam o nome do seu destinatário. A primeira Timóteo, justamente o pastor Timóteo. A segunda carta pastoral escrita foi Tito. Então, Tito, de fato, tem o nome do pastor, a quem ele endereçou a carta, né? O pastor Tito. E a segunda carta de Timóteo também para o pastor Timóteo, que estava em Éfeso. Tá bem? Lembrando que o destinatário resta presente também, a questão do destinatário, o título, resta presente na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 2, né? Que fica muito claro. Onde ele vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1 e 2, ele vai dizer assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade, fui mandado para anunciar a promessa de vida em termos para estarmos unidos. E aí diz quem é o destinatário. Capítulo, verso 2. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2. Escreva a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai e de Cristo, o nosso Senhor, estejam com você. Né? Lembrando também que essa questão de graça, misericórdia e paz, porque de fato ele faz saudações nas três etnias, né? E nos três povos, né? Porque o grego se cumprimentava com a graça um com o outro, né? Os judeus com shalom, com paz, enquanto que o cristão com misericórdia, né? Porque de fato nós sempre buscamos misericórdia de Deus por sermos miseráveis pecadores, né? Então ele já dá essa ideia, esses três cumprimentos, e também aponta quem é o seu destinatário. O destinatário é Timóteo. Timóteo, que o nome significa aquele que honra a Deus, né? Aquele que, de fato, vai honrar o Todo-Poderoso. Também vai apontar que Timóteo era o seu filho na fé, porque, de fato, Paulo foi o seu pai espiritual, porque ele se converteu ao cristianismo a partir da pregação poderosa de Paulo. Tá bem? Lembrando também que Paulo dá uma característica muito interessante desse seu pupilo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 e 11, o qual vou convidar todos à leitura. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 e 11. Aqui identificamos por que a preocupação de mandar essa carta para esse pupilo, para esse discípulo, para esse, de fato, sucessor, né, do ministério pastoral. Porque, além de ser filho na fé,
ele vai dizer, 2 Timóteo capítulo 3, verso 10 e 11, ele vai dizer assim: mas você, Timóteo, estou escrevendo porque você tem seguido os meus ensinamentos. Você tem seguido a minha maneira de agir, o meu propósito que eu tenho na vida. Você tem seguido a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. E além disso, és conhecedor, no verso 11, Timóteo era conhecedor das perseguições e dos meus sofrimentos, de tudo que aconteceu na Antioquia, em Icônio e em Listra, e as que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Então, ou seja, ele seguiu os ensinamentos, a maneira de agir, o propósito, a fé, a paciência, o amor e a perseverança de Paulo, e além disso era conhecedor de sua história. Porque Timóteo foi convertido na primeira viagem missionária de Paulo. Primeira viagem missionária que vamos encontrar no capítulo 13, capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo está na Antioquia da Síria, né, é convocado pelo Espírito Santo, ele e Barnabé. Eles saem, de fato, vai passar por inúmeras cidades, passa por Chipre, que vai combater lá na cidade de Pafos, né, o mágico Bar Jesus, o Elimas. Posteriormente vai para Perge, na Panfilha. Posteriormente ele vai para a Antioquia da Psídia. Depois na Antioquia da Psídia inicia a perseguição de desfavor dele. Ele vai para Icônio, consegue converter muitas pessoas. Passa a ser sabedor, né, de que ia ser morto. Foge para Licaônia. Licaônia, vamos encontrar duas cidades, que é Listra e Derbe. Quando ele entra na cidade de Listra, ele de fato encontra, né, uma pessoa um deficiente físico, né? Que ele vai lá, olha nos olhos de Paulo e encontra a fé, encontra a verdade, né? Encontra a solução dos seus problemas, e a partir dali ele é curado, né? Um deficiente físico, né? Desde o seu nascimento, e a partir daquele ato grandioso, toda a cidade passa a venerar Paulo e Barnabé. Barnabé é chamado de Júpiter, Paulo é chamado de Mercúrio. Júpiter, né, que na visão romana, de fato, era o maior deus. Júpiter, na cultura grega, era Zeus, enquanto Mercúrio, na cultura romana, né, era chamado de Mercúrio, mas na cultura grega era chamado de Hermes, né? E Paulo foi chamado de Mercúrio, que faz referência a Hermes, porque Hermes era o deus, né, da oratória, deus da fala, enquanto Júpiter era, de fato, Zeus, o rei de todos os o rei, né, o chefe de todos os deuses, né, para o panteísmo grego. Então, veja o tamanho da importância, quanto Barnabé e Saulo rasgam a roupa e dizem: nós somos apenas homens, estamos aqui a serviço de Deus em nome de Jesus Cristo, e passa a converter inúmeras cidades. E a partir dali, judeus, né, que era da Antioquia da Psídia, de Icônio, se junta com o de Listra, consegue agitar toda a multidão e apedreja Paulo. E a partir do apedrejamento, larga ele fora da cidade, pensando que ele estava morto, né, os cristãos ficam ao seu redor, ele acaba sendo levado para a cidade, a meu ver, ele foi ressuscitado, e é justamente a partir de todo esse fenômeno, a partir desse grande milagre, a partir dessa disseminação da palavra de Deus, transformando inúmeras vidas, que ele como pai espiritual, de fato gerou um filho na fé, que é justamente Timóteo, porque Timóteo era da cidade de Listra, né? Isso é muito fácil entender, porque ele vai estar referenciado lá no livro de Atos, capítulo 16, tá? Porque Atos 16 vai apontar que ele era da cidade de Listra. Todos falavam muito bem de Timóteo, não só da cidade de Listra, mas também a cidade de Icônio. Veja que era um homem muito respeitado, ainda que fosse muito jovem, né? Ele era filho de uma cristã, né, de uma judia, chamada Eunice, e o seu pai era grego, né? Em razão disso, Paulo, preocupado, porque ele teria que apresentar, ele levou, depois da briga, o que aconteceu? Ao final da primeira viagem missionária, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, mas aconteceu um fenômeno em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que João Marcos, simplesmente, diante das dificuldades que teve na primeira viagem missionária, e também, provavelmente,
diante de uma forte personalidade de Paulo, ele resolveu abandonar a viagem missionária. Quando, na verdade, lá a partir do Atos Apóstolos, capítulo 15, depois que tem o Concílio de Jerusalém, e Barnabé e Saulo decidem retornar à cidade da Galácia e da Frígia, que foi aquelas regiões da primeira viagem missionária, que é a Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, de fato, Barnabé tenta levar João Marcos e simplesmente Paulo não aceita. Em razão disso, aquele jovem, João Marcos, né, Barnabé briga com Paulo, Barnabé vai para Chipre e leva João Marcos. E Saulo, ou Paulo, passa a escolher outro jovem para caminhar com ele. E esse outro jovem se chama justamente Timóteo, levando também Silas, que era um profeta respeitado em Jerusalém, chama também Lucas, que era um médico, né? E passa e inicia a segunda viagem missionária. Mais uma informação bastante interessante é que em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 3, é que simplesmente Timóteo, Paulo decide circuncidar Timóteo, né? Uma coisa bastante interessante para facilitar o ensino, né, nas próximas cidades, porque sempre quando Paulo adentrava em cada cidade, ele procurava as sinagogas, porque as sinagogas encontravam os judeus guardavam muita tradição, e não aceitaria que um gentio, né, falasse, exortasse a respeito da palavra de Deus. Apenas por causa disso, ele circuncidou Timóteo, né? Então, muito vai se discutir quando a gente for falar de Tito na próxima aula, porque Tito também era um dos discípulos de Paulo, mas Tito não foi circuncidado, que vamos discutir na próxima aula, né? Você vai encontrar isso em Gálatas 2. Tito não foi circuncidado, ainda com toda a pressão dos judeus, porque Tito não foi circuncidado porque havia uma pressão pela circuncisão. E Paulo diz, não vou ceder a essa pressão. Já aqui não. Aqui foi uma forma estratégica, que ele precisou circuncidar para abrir o caminho, porque senão, de fato, ele estaria construindo muros. Então ele falou, não, eu devo construir pontes. E para construir pontes, simplesmente esse camarada vai ter que cair no corte aqui. Aí, de fato, passou pelo procedimento cirúrgico, né, que é o corte do prepúcio do pênis, e posteriormente, que é um sinal, né, de aliança com Deus, e a partir dali, para facilitar a comunicação da mensagem, ou seja, para que não fosse mais um empecilho para a disseminação da palavra. Também, lembrando que, de fato, Timóteo era um homem piedoso, ele foi estranhamente, né, a palavra em 2 Timóteo vai apontar que Timóteo era filho de Eunice e sua avó era Lóide, né? Duas judias devotas, isso vamos encontrar em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. E em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, vai dizer que ele, desde criança, aprendeu as Escrituras Sagradas. Mas as Escrituras Sagradas o tornaram judeu e não cristão. Ele foi judeu durante toda a infância e durante a adolescência. Mas quando conheceu a palavra de Deus, né, a partir da ministração da palavra do apóstolo Paulo, ele se converte ao cristianismo. Tanto é que ele é circuncidado depois de velho. Sendo que, provavelmente, ele tinha uma grande resistência. Porque a regra é que os judeus fossem circuncidados no 8º dia de nascimento. Como aconteceu com Cristo, né, que Cristo foi circuncidado no 8º dia. Isso vamos encontrar em Lucas, capítulo 2, verso 21. Do mesmo jeito que João Batista foi circuncidado também ao 8º dia. Lucas, capítulo 1, verso 59, né, que isso comprova que os judeus, ele era circuncidado ao 8º dia. Né? Por quê? Porque, segundo Levítico, capítulo 12, verso 3, a mulher, após o parto, ela ficava 7 dias impura, né, de impureza. Após o 7º dia, ela aí se apresentava no templo, né, com o seu filhinho para que ele fosse circuncidado. Tá bem? Então, isso, provavelmente, ele tinha uma resistência, ainda que fosse doutrinado acerca do judaísmo, mas ele não aceitou ser circuncidado, tá bem? Não sei, alguns eruditos vão apontar que foi em razão do pai, outro vai apontar que era razão, um endurecimento pessoal mesmo, espiritual dele, tá bem? O Timóteo, ele era possuidor de um dom bastante interessante, né? Um dom para pouco, que era o dom de ministrar o evangelho. Isso é muito bem mencionado em 1 Timóteo capítulo 4, verso 14, que nós já lemos, e ratificado por Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, o qual convido a leitura. 2 Timóteo
capítulo 1, verso 6. Vai dizer, por isso, Timóteo, eu quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando eu coloquei as mãos sobre vocês. E qual era o dom de Deus? Ministrar a palavra de Deus, pregar o evangelho e administrar a igreja. Pastorear. Esse era o dom dele. Do mesmo jeito que isso foi referenciado em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Também. Timóteo era um grande discípulo, amigo e colaborador de Paulo, durante grande parte do seu ministério, desde a primeira viagem missionária, participou da segunda, participou da terceira, né, até o fim da vida dele, tá? Ele é mencionado em Atos 17, 14, apontando que ele estava na cidade de Bereia. Ele é apontado em Atos 17, verso 15, que aponta que ele esteve em Atenas. Ele é apontado em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 5, e 2 Coríntios, capítulo 1, 19, né? De fato, que ele estava em Corinto, que era a capital da Caia. A Caia quer dizer Grécia. Ele acompanhou Paulo até a cidade de Jerusalém, em Atos 20, quando Paulo é preso, e aí inicia toda aquela discussão, né, quando ele se apresenta a Festus, ao governador Festo, a Félix, ao rei Agripa II, tá bem? Ele esteve com Paulo na primeira prisão em Roma, Atos 28. Ele esteve com Paulo depois da libertação da primeira prisão, porque Paulo teve 2 prisões. Basta ver em Filipenses, capítulo 2, verso 19 e 23. Ele é mencionado em 7 passagens, em 7 epístolas, né, do Novo Testamento, Romanos 16, 21, e em todos os capítulos 1, verso 1 dos livros, do 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses e Filemão, tá? Com frequência, Paulo enviava para a igreja, para que ele fosse o seu representante, porque Paulo não poderia estar presente ao mesmo tempo em inúmeras igrejas. Lembrando que naquele tempo não tinha internet, naquele tempo não tinha WhatsApp, infelizmente, naquele tempo tinha que ter a admoestação pessoal. Então, Paulo ia para uma determinada região, mandou Timóteo como seu representante em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 14, e capítulo 16, verso 10, o qual ele passou a ser o representante de Paulo na cidade, visando que ele lembrasse justamente os coríntios a respeito do caminho. Paulo também encaminhou não só Timóteo como seu representante à igreja de Corinto, mas também para a igreja de Filipos. Basta ler Filipenses capítulo 2, verso 19, onde Paulo aponta que Timóteo era o único que se preocupava com aquela igreja. Tá bem? Timóteo também foi representante de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2, que foi enviado para animar e ajudar os tessalonicenses, porque eles estavam sendo vítimas de muita perseguição, né? E aí, de fato, cabia a Timóteo animá-los e ajudá-los para tentar transpor todas as barreiras que estavam sendo impostas ao cristianismo, tá bem? Em 1 Timóteo vai apontar também que esse jovem foi o pastor da igreja de Éfeso para combater as falsas doutrinas. Em Hebreus 13, capítulo 13, verso 23, vai apontar que Timóteo, em razão da pregação da palavra de Deus, foi preso. Tanto é que Hebreus 13, 23 quero que saibam que o nosso irmão Timóteo já saiu da cadeia, e se ele vier logo, eu o levarei comigo quando for ver vocês. Então, provavelmente aí, já apontando aí que o autor da carta de Hebreus era amigo de Timóteo aí. E Timóteo estava preso. Tá bem? Na primeira carta de Timóteo, o problema desenvolvido ali, combatido por Paulo, era que, por Timóteo ser muito jovem, Paulo passa de admoestá-lo, chamar a atenção, e diz assim, olha, não deixe que ninguém te despreze porque você é jovem, né? De fato, mostre que você conhece a palavra, apresente a doutrina de forma correta, combata os falsos mestres, tenha um posicionamento maduro, viva na fé cristã, que você, de fato, terá o respeito ainda que você tenha pouca idade. Mas, para ajudá-lo, ainda assim, Paulo manda um manual de disciplina, né? E organização da igreja para ele, que foi a primeira carta aos Timóteos, tá? Já a segunda carta aos Timóteos, que é justamente a nossa
verificação nesse momento, qual é a ideia primordial? Paulo estava ciente que estava próximo de ser morto, próximo de ser assassinado. Então, ciente que estava próximo do fim, ele sentiu a necessidade, provavelmente recebeu algumas notícias a respeito de Timóteo, e passou a escreveu esta carta para admoestá-lo e também convocá-lo a comparecer em Roma, porque de fato ele seria morto pouco tempo depois, tá? Então, Paulo entrega, a partir da segunda carta a Timóteo, Paulo entrega a Timóteo o manto do seu ministério, dizendo, olha, o pastor velho vai morrer, vai ser desligado, mas o pastor novo deve dar continuidade a tudo que foi realizado. E de forma ainda melhor. Onde é que está presente essa passagem, né, de dom, de ministério, essa passagem de manto que muito aparenta com Elias e Eliseu? Ele vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Timóteo, tome os ensinamentos que você me ouviu dar. Timóteo, tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas, e a partir desse ensinamento que você ouviu eu apresentar, eu ensinar, entregue-os aos cuidados de homem de confiança que sejam capazes de ensinar outros, ou seja, multiplique aquilo que você viu eu fazendo e que eu lhe ensinei. Ou seja, o ensino que Paulo apresentou para Timóteo, agora Timóteo tinha que passar o bastão para outros, para que outros ensinassem uma multidão. E de fato isso Timóteo fez, e de fato se disseminou, porque a igreja dos Efésios se tornou uma grande referência, né, na época da igreja primitiva. Tá bem? Essa passagem de ministério está presente em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Paulo exorta Timóteo, nesta carta, outra preocupação de Paulo, além da passagem de ministério, que ele permanecesse fiel aos deveres pastorais. Onde vamos encontrar isso? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6 a 8. Melhor, o que é que tem no capítulo 1, verso 6? Por isso, Timóteo, eu quero que você se lembre de conservar vivo, lembra lá? O dom de Deus que você recebeu quando eu impus a mão sobre você. E aí vem a demonstração dos seus deveres. O Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e amor e nos torna prudente. Porque, de fato, aqui nos dá a entender que o jovem Timóteo estava amedrontado com toda a perseguição que foi iniciada, que daqui a pouco eu vou apontar a respeito do que aconteceu, do que é que Timóteo estava com medo. Então ele diz, o Espírito de Deus não nos deixa medrosos. O Espírito de Deus nos dá poder, nos dá amor e nos torna prudente. E depois, no capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, que para mim é fantástico, porque existia um grande problema nesse pastor. E qual é esse grande problema? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Olha lá. Portanto, Timóteo, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, preso, porque sou servo de Deus. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto, meu amigo. Esteja pronto para sofrer comigo, para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Então, a perseguição não mais religiosa havia sido aplacada. Estava ainda em plena operação? Estava, mas não estava com tamanha força. A grande força agora se torna a perseguição política. Né? E a partir da perseguição política, daqui a pouco vamos iniciar a razão disso, Timóteo estava amedrontado, Timóteo estava com vergonha de pregar o evangelho, e Timóteo estava com vergonha de dizer que era amigo de Paulo e que era amigo da cruz. Então Paulo diz, não, isso eu não vou aceitar. Escreveu a carta e mandou para ele. Ainda que ele estivesse nos últimos momentos da vida dele, ele teve essa preocupação de admoestar o seu discípulo.
E foi essa carta, ela é tão grandiosa, porque nos encoraja. E podemos entender que aquele que se diz cristão e aquele que de fato acredita no poder da cruz é detentor de poder, de amor e de prudência. E que ser medroso ou amedrontado com as dificuldades da vida, ou as dificuldades que advêm a todo aquele que professa a fé cristã, está cometendo um grande erro. E aí é onde Paulo combate de forma magnífica, trazendo aí, durante todos esses tempos, um ensinamento maravilhoso, tá bem? Então, ele escreve essa carta para passar o ministério, ele escreve essa carta para fortalecer e encorajar o seu servo, o seu colaborador, o seu discípulo, o seu fiel discípulo, e diga-se o que ele provavelmente mais gostava, a se tornar mais fortalecido, né? A revigorado na fé, tá? Depois ele fala, mantenha-se apegado à sã doutrina, Timóteo. Vamos encontrar em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13 e 14. Que olha só o que ele vai dizer. Ô Timóteo, tome como modelo, tome como referência os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estar unidos com Cristo Jesus. Então, o seu modelo, o seu guia, o seu direcionamento é o ensinamento que eu lhe dei. Toda autoridade doutrinária que eu passei para você. Então, você não precisa ir ouvir mais ninguém, não. Tudo que você presenciou comigo na minha caminhada cristã, que você foi meu colaborador, você estava comigo, você estava junto você me conheceu na primeira viagem missionária, esteve comigo na segunda viagem missionária, na terceira viagem missionária, a ida para Jerusalém, presenciou inúmeros milagres, sinais, maravilhas. Agora aplique tudo que você viu. Esse é o seu modelo, tá bem? A segundo momento, evite o erro. Evite o erro. Qual é o erro mencionado? Vamos encontrar em 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15 a 18. Primeiro, qual é o ensinamento? Não brigue por causa de palavras. Porque brigar, meu amigo, não é bom, somente prejudica. A segundo momento, que é o versículo-chave. Busque a aprovação de Deus, não se envergonhe do seu trabalho pastoral e ensine o evangelho. Evite o outro erro, evite falatórios contrários ao ensinamento cristão. Vou ficar discutindo com o ateu? Vou ficar discutindo com aquele que entende que o correto é o entendimento de Armínio, ou que o entendimento é de Calvino? Vou perder meu tempo para isso nada? Vou cultuar o evangelho. Vou cultuar aquilo que Jesus Cristo ensinou. Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, e de fato levar a fé, a esperança e o amor em todos os meus passos. O resto, meu irmão, vou ficar perdendo tempo com escatologia, vou ficar falando sobre soteriologia, vou falar sobre a teoria da eleição, nada, isso não vale a pena. Vale a pena você praticar o genuíno evangelho, o amor, né? O amor à palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e aplicar os princípios cristãos. E não ficar preso à doutrina. Doutrina é bom estudar, gente? É bom. É bom que você tenha conhecimento. Mas você vai ficar debelando na internet, que hoje a internet virou um palco de um bando de pessoas descompreendidas, brigando, que serve muito mais para realizar dissensão do que união. Né? Você vê muitos, praticamente, uma briga, parecendo que está na arena. Né? E acabam não desrespeitando o outro, porque o outro não entende da mesma maneira que ele. Porque é o livre-arbítrio? Não, porque é eleição. Não, porque o milenismo. Não, porque a escatologia não existe. Não, porque a Teodiceia está errada. Pelo amor de Deus, gente. Não, vamos seguir os genuínos preceitos bíblicos. Isso já basta. A graça te basta, não é bem? Ele vai falar, evite falatórios. Ele vai falar, olha, evite essa questão dos falsos mestres, né? Porque eles ensinam e espalham feito gangrena, né? Ou seja, feito uma doença que de fato se espalha por todo o corpo e passa a nominar quem são esses dois falsos mestres, que é Himeneu e Fileto. Depois eu vou a respeito disso. Depois ele vai tratar a respeito aceitar a perseguição por causa do evangelho. Isso é muito interessante. Porque a perseguição é uma causa natural naquele momento e hoje, né?
para aqueles que professam a fé cristã. E ele diz, ó, então aceite a perseguição. Perseguição você não tem que se amedrontar com ela. Pelo contrário, ela deve servir para lhe encorajar. Né? Por que exatamente ele vai apontar isso? Porque Cristo Jesus foi perseguido pelos seus patrícios, foi morto, torturado, né, humilhado, mas ainda assim salvou toda a humanidade. E não seria diferente para todos os seus discípulos. Se de fato o meu líder, né, se de fato o meu ícone da minha fé, se de fato aquele que eu vislumbro, eu direciono a minha fé, passou todo o sofrimento para trazer uma mensagem ao mundo que mudou toda a humanidade, comigo não vai ser diferente. Tenho que suportar, de fato, as perseguições, as atribulações, as aflições com paciência, com perseverança, porque isso é uma demonstração da fé. Isso Paulo bem demonstra em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, e 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 a 12, onde ele vai apontar, no capítulo 2, verso 3 e 4, dizendo, olha, você deve ser que nem um soldado, porque você tem que tomar parte de Cristo como um sofrimento, porque um soldado, quando ele está servindo ao seu comandante, ele não se envolve com qualquer outra coisa, ele aceita as dificuldades, ele vai à perseguição natural, a batalha natural, né? É algo direto e consequencial do trabalho dele, é a batalha. O soldado, ele vai para a luta, né? Então, você não é diferente, né? Outra passagem interessante vai estar em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 a verso 12. Ele vai dizer, ó, você tem seguido os meus ensinamentos, tal. Desculpe, verso 12. Todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. Então, todos que seguem a vida cristã serão perseguidos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Tá bem? E, por último, ele vai falar sobre depositar a confiança na Escritura e pregá-la incansavelmente, que é uma coisa maravilhosa. Vamos encontrar em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, e 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2 a 5. Né? No 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, ele vai dizer, você desde menino você faz essas escrituras. E ela vai te dar sabedoria e vai te levar à salvação, mas essa salvação só acontece por meio da fé, mediante a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, confie na Escritura, porque a Escritura lhe dá salvação. E o segundo mandamento é pregue incansavelmente a palavra, que é muito lindo, que vai estar presente no capítulo 4. O capítulo 4 fala sobre a pregação, uma coisa muito linda. E no capítulo 4, verso 2, vai dizer, ô Timóteo, pregue a mensagem de Deus e insista em anunciá-la. Seja no tempo certo ou não, procure convencer, repreender, animar e ensinar com toda a paciência. E no capítulo 4 do segundo livro de Timóteo, no verso 5, diz assim, mas você, Timóteo, ainda que você pregue a palavra, seja moderado, seja prudente em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. É uma coisa muito linda. É muito pessoal e muito direto os ensinos, tá bem? Então, só lembrando, os 5 pilares desse livro. Passar o ministério, estou morrendo, mas você ficará vivo para levar todo esse legado para a humanidade, multiplicando, né, aquilo que você aprendeu. Que, inclusive, esse é um princípio basilar de todo cristão. Porque se você lê a palavra de Deus, se você escuta a pregação do pastor Neus, se escuta a pregação do pastor Rogério, se escuta a pregação dos demais pastores e você não aplica, você é um mero espectador da palavra de Deus. Ou seja, não é um cristão verdadeiro. O verdadeiro cristão é aquela ideia do vinde e ide, né? Vinde, conheça, beba da palavra e ide ao mundo para multiplicá-la. Essa é a ideia primordial. Então, essa é a ideia primordial desse primeiro livro, né? O manto do ministério, a passagem do ministério pastoral. O segundo, continue a praticar os seus deveres. Quais são? Lembre-se do dom de Deus que você recebeu, não seja medroso, não se envergonhe da palavra de Deus. Terceiro, se apegue à sã doutrina. Qual é a sã doutrina? Tome como modelo e referência tudo aquilo que você aprendeu. Quarto,
evite erros. Qual erro? Você, pelo amor de Deus, não vá brigar, não vá, evite falatórios, combata aí esses falsos mestres, né? 5, aceite a perseguição, porque a perseguição faz parte do evangelho. E 6, tenha confiança nas escrituras, que você conhece desde criança, e pregue a palavra de Deus incansavelmente. Esses são os 5 pilares, os 6 pilares desse livro de 2 Timóteo. Também? Quanto à autoria, esse é um livro autografado, basta ler 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1. A autoria, livro autografado, ou seja, o próprio livro já aponta quem é o seu autor. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa de vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Então, o próprio livro aponta quem é o seu autor. Lembrando que, obviamente, existem aí os liberais, na verdade, os ateus. Passa a apontar que esse livro não foi escrito pelo apóstolo Paulo, e sim por um discípulo piedoso, aí, deve ter sido escrito, segundo os críticos, né? Foi escrito no 2º século, quando Paulo já estaria morto, né? Mas isso não traz a ideia. Primeiro que ele vai dizer que Paulo não haveria necessidade de se identificar como apóstolo, né? O autor é um apóstolo. Para quê? Se ele estava escrevendo para o próprio Timóteo. Mas, lembrando que esse combate à autoria de todas as epístolas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, né, tem o mesmo entendimento. Foi escrita por um discípulo piedoso. Mas óbvio que Paulo se apresentou como apóstolo, porque assim como 1 Timóteo é apontado que Timóteo deveria, são advertência para Timóteo, mas também que ele tinha que ler aquela carta para toda a comunidade. Isso também é mencionado em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, verso 14, diz: ô Timóteo, recomende essas coisas ao que você dirige e ordene severamente na presença de Deus. Então, ou seja, ele tinha que apresentar essas recomendações apresentadas nessa carta para os demais membros da igreja, né? Por isso que Paulo tinha que se identificar como apóstolo de Cristo Jesus e de Deus, uma vez que conferia autoridade apostólica ao documento. Então, as determinações tinham que ser seguidas, né? Então, esta é a ideia primordial. Os críticos também passam a apontar que essa carta foge, né, daquilo que está presente em Atos dos Apóstolos, né? Porque as referências históricas, né, não batem, porque Atos dos Apóstolos finaliza com a prisão de Paulo lá no capítulo 28, né? Mas acontece que Atos dos Apóstolos não tem a finalidade de ser exaustivo, ou seja, apontar totalmente como houve o crescimento da igreja. Porque não teria como, praticamente, em um pequeno livro, você resumir todos os atos que sucederam. E Atos dos Apóstolos, na verdade, se tornou um livro aberto. Porque ali vai apontar a respeito da primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. E aquela primeira prisão do apóstolo Paulo, que vamos encontrar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 16 a 31, vai apontar que aquela prisão ali foi domiciliar. Naquela prisão domiciliar, ele tinha a oportunidade de interagir com seus amigos, ele podia prosseguir com o seu ministério, apenas tinha que ficar numa casa devidamente declarada para o império, vou morar em determinado local, e ele era acompanhado por um soldado, tá? Tanto é assim que quando ele estava na primeira prisão, que nas duas cartas, né, como Atos dos Apóstolos, né, não registra a execução de Paulo, ele não menciona que Paulo foi morto, apenas aponta que ele estava preso em Roma. As duas cartas das 5, né, que ele escreveu quando estava na prisão, Filipenses e Filemon, em Filipenses capítulo 1, verso 19, e Filipenses capítulo 25, verso 26, não, Filipenses capítulo 1, verso 19, verso 25 a 26, e em Filemon, verso 22, Paulo aponta, né, que ele estava esperançoso quanto à sua liberdade. Porque provavelmente ele sabia que ele seria liberto ainda, e ele poderia ainda realizar inúmeras viagens missionárias. E foi justamente nesta ideia da liberdade que ele
segundo os eruditos, né, segundo os dados, né, apontados na história, que ele foi liberto da primeira prisão, apontado em Atos 28. Mas Atos Apóstolos não aponta que ele foi liberto da prisão, né? Então, ele foi liberto da prisão e voltou a realizar uma nova viagem missionária quando ele foi para Macedônia e ele mandou Timóteo para Éfeso. Como ele percebeu que ele ia demorar na Macedônia, ele mandou as instruções para Timóteo. Esse é o contexto. Ó, eu posso demorar, siga esse manual aqui. Na segunda Timóteo, o contexto é totalmente outro. Porque ele escreve essa carta 5 a 6 anos mais tarde, né, por volta, ele escreveu 1 Timóteo, provavelmente por volta de 60 ou 62. Esta carta que nós estamos analisando, ele escreveu por volta de 66 a 67. Só que nessa carta tem um grande problema. Na primeira carta ele foi preso por uma perseguição religiosa. Então, o Estado romano, já que ele apelou, ó, fica aí na casa, espera o seu julgamento ser marcado e, de fato, o imperador julgar. Como demorou, liberaram ele. Depois, segundo os dados históricos, ele foi encontrado em Troade. Porque aí tem um grande complicador. Porque um imperador de 19 anos, um louco chamado Nero, sucede ao trono. Esse cara era tão louco que ele mandou matar a sua própria mãe, Agripina. Iniciou inúmeras perseguições contra a própria família. E aí acontece um grande fenômeno mundial, que mudou toda a história, né, quanto para os judeus, em 18 de julho de 64 da era cristã. 18 de julho de 64 depois de Cristo. Quando acontece o grande incêndio na cidade de Roma, que alguns eruditos vão apontar que o incêndio durou 7 noites e 6 dias, outros vão dizer que foram 9 dias consecutivos. Para vocês imaginarem o tamanho da proporção desse incêndio, das 14 glebas, ou 14 zonas, 10 foram destruídas pelo fogo. Né? E por que isso aconteceu? Porque um foco de fogo aconteceu numa determinada região onde tinha muito vento. E Roma, naquele tempo, ela era formada por ínsulas. O que são ínsulas? São casas feitas de madeira. Por isso aquela ideia de Paulo ser um construtor de tendas, mas não é bem tendas, ele construtor de casas, porque as casas eram de madeira, como se fosse uma espécie de carpinteiro também, né? E aí, esse fogo se alastrou com muita rapidez. E eram muitas favelas também que tinha em Roma. E aí, existem 3 teorias muito grandes. A teoria que o próprio imperador Nero, né, ele mesmo mandou atear fogo, porque ele não achava uma determinada zona de Roma feia, ele queria embelezar o ambiente. Outros falam que ele queria construir um grande monumento e as pessoas não queriam vender as casas. E a terceira teoria, que é mais aceita, aponta que ele decidiu incendiar para botar culpa nos judeus. Porque das 14 glebas, 10 foram destruídas, as 4 que não foram destruídas eram muito habitadas por judeus. Entendeu? Como é que o grande inimigo dos romanos, eles não foram, de fato, atingidos. Sem falar também que os judeus, por ter Cristo como seu único Deus, não adorava a figura do imperador como um Deus. Então, ele passou a ter ódio dos judeus. Então, ele passou a iniciar uma grande perseguição política contra os cristãos. E é óbvio que ele ia buscar os 2 grandes líderes da igreja, os 2 grandes líderes do cristianismo, Pedro e Paulo. Tanto é que o imperador romano, Nero, matou os 2. Matou um, de fato, porque o cidadão romano não podia ser morto por meio de crucificação. Por isso que Paulo foi decapitado. Mas como Pedro não tinha cidadania romana, foi, de fato, crucificado, segundo os eruditos, não, os contextos históricos, foi crucificado de cabeça para baixo. E Paulo, nesse contexto aqui, ele já aponta que ele seria morto. Ele não aponta que ele estava esperançoso de sair da cadeia. Não. O tom da carta de 2 Timóteo é de despedida. É de despedida, porque Paulo, aqui nesse momento, já não estava mais prisão domiciliar. Paulo já estava justamente na chamada prisão mamertina. O que é a prisão mamertina? É uma cisterna que ficava no Fórum Romano. Uma cisterna que fica a rede de esgoto, de água,
onde jogava os prisioneiros lá. O camarada ou saía de lá já doente, ou leproso, ou já ia diretamente para a morte. Então, Paulo estava dentro dessa cisterna, num lugar muito frio, num lugar alagadiço, num lugar escuro, na maior humilhação. Inclusive, foi a mesma prisão onde, segundo os eruditos, apontam que o próprio Pedro, né, também esteve, né, a prisão mamertina, ou também chamada de prisão tuliana, né, porque Túlios vem de cisterna, de água, de esgoto, né. Então, ele estando ali naquela situação, que inclusive a própria carta aponta essa situação, onde é que ele vai apontar? Ele vai apontar que ele estava na prisão romana, 1 Timóteo capítulo 1, verso 16, ele vai dizer, ó, que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas das vezes ele me animou, não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Ele disse que estava na cadeia no verso 16. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 9, ele vai dizer que estava acorrentado. É por causa disso que eu sofro. E até estou acorrentado, como se fosse um criminoso. Então, estava sendo tratado como um marginal, como um criminoso, como um cara que atentava contra o Império Romano, com um tratamento muito, mas muito cruel, da pior maneira possível, tá? Porque só ia, de fato, para a prisão mamertina os grandes, os piores criminosos, né? Tanto é que eles saíam dali para serem executados ou simplesmente para desfilarem nas peças, né? Peças centrais, servindo de peça central, nas procissões, né? Triunfais romanos, por exemplo. Você pegava o grande general, ficava ali, depois levava para ser humilhado, a pessoa jogar fezes, jogar resto de comida, urinar, gritar, cuspir. Então, você imaginar, esta era a ideia desta prisão, onde de fato colocou esses primeiro Paulo, né? Depois colocou Pedro nesta prisão, tá? Então, na própria carta ao Timóteo, ele informa: estou preso, capítulo 1, verso 16, estou acorrentado, capítulo 2, verso 9, tá? Ele não tinha esperança de sair, diferentemente de Filipenses e Filimão, quando ele diz, ó, estou esperançoso aqui de sair da cadeia. Aqui não. Olha só o que ele diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Quanto a mim, a hora já chegou. A hora já chegou de eu ser sacrificado, ou seja, eu vou ser morto. E já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a minha fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para os que vivem uma vida correta, o prêmio que o Senhor, justo juízo, me dará naquele dia. Ou seja, quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. Então ele já sabia que ele seria morto. Não tinha esperança mais nenhuma ali, porque, de fato, o imperador já tinha determinado. Ele também estava numa cela fria. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Quando você vier, Timóteo, traga a minha capa que eu deixei na cidade de Troade, porque os eruditos apontam que ele foi preso em Troade e foi levado para a prisão mamertina. Então, traga a minha capa que eu deixei na cidade de Troade, na casa do meu amigão aí, Carpo, e também traga aqueles livros lá de capa de couro para que eu possa estar dando uma lida a respeito das escrituras sagradas. Ele também estava algemado, como eu já mencionei em 2 Timóteo capítulo 2, verso 9. Não tinha esperança, porque ele já falou, quanto a mim já chegou a hora de ser sacrificado. Aqui Paulo já estava sofrendo, já estava abandonado por quase todos que lhe eram próximos, né? Essas pessoas abandonaram Paulo por medo da perseguição, porque o Império Romano foi para cima do cristianismo. Então as pessoas estavam com medo da perseguição. E Timóteo estava com medo. Por isso que ele falou, não se envergonhe, lute, porque a perseguição faz parte do evangelho. Tanto é que ele vai apontar em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Você já sabe, Timóteo. Timóteo tinha conhecimento. Todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes, que eram 2 líderes, me abandonaram. Todos, não é um não, todos os irmãos da Ásia. Né? Venha me ver logo que puder. Demas apaixonou pelo mundo. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas estava comigo, uns apontam que ele estava provavelmente de saúde, então Lucas, por ser médico, podia acessar a prisão ao menos para dar uns cuidados básicos com Paulo, tá? Procure Marcos, traga comigo, e Tíquico foi para a cidade de Éfeso, ou seja, estava sozinho, literalmente sozinho. Sem falar que ele também fala no 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16, que quando ele foi fazer a defesa perante as autoridades, não tinha uma única pessoa para reforçar os argumentos dele. Ele estava sozinho. Ele apresentou a defesa dele às autoridades romanas sozinho. Ou seja,
Ninguém, nenhum cristão esteve lá para ajudá-lo. Nem apóstolo, nem presbítero, nem diácono, nem cooperador, ninguém. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16. A primeira vez em que eu fiz minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles, né? Não botou de vocês. Não se sabe exatamente que esse pedido, essa convocação para Timóteo, ele chegou a Roma a tempo da execução de Paulo, tá? Então, esta é um grande contexto. Paulo estava na prisão. Na primeira carta a Timóteo, Paulo foi preso em Atos 28, foi liberto, foi para Macedônia, iria demorar, mandou a primeira carta a Timóteo. A segunda carta a Timóteo, não, ele já estava preso na segunda prisão de Roma, e na segunda prisão ele não escapou, tá? Por isso que é chamado de últimas palavras, últimas vontades ou considerações finais de um apóstolo, tá bem? É um livro que não tem muitos temas, né, de teologia, porque, novamente, né, são exortações, né, de caráter chamando a atenção para o próprio Timóteo, porque o livro foi escrito, a carta foi escrita por uma pessoa que já tinha total domínio das escrituras, porque caminhou com Paulo, tá? Mas ainda assim, vai falar sobre inspiração das escrituras, 2 Timóteo capítulo 3, verso 15 a 17, a eleição, no capítulo 1, verso 9, salvação não, peraí, deixa eu dar uma olhada, e isso mesmo, falar sobre eleição e inspiração. Datação, já mencionei aqui, como ele escreve na segunda prisão dele, próximo à morte dele, foi por volta de 67 depois de Cristo, ou seja, 67 da era cristã. Principais personagens, vamos encontrar Paulo, vamos encontrar Lucas, Paulo que escreveu para encorajar Lucas, que é o que estava com ele na prisão, Marcos, né, que acompanhou Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária, mas em Atos 13 ele abandona, no capítulo 15 deseja ir para a segunda viagem missionária, não é permitido por Paulo, Barnabé se irrita, vai com Chipre com Marcos, mas lindamente em 2 Timóteo, capítulo 4, prova que Paulo não tem um coração rancoroso e simplesmente pede que Timóteo leve aquele outro jovem, que era João Marcos, porque Marcos seria útil lá na prisão para cooperar com ele, porque, de fato, na prisão ele não teria qualquer tipo de auxílio, apenas malmente comigo. Outra informação interessante é de Onesíforo. É uma coisa magnífica esse estudo. Onesíforo, na verdade, vai estar presente em 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 16 ao 18, também vai estar mencionado em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 19. Onesíforo serve de exemplo para Timóteo como aquele que tem garra, como aquele que não tem medo, como aquele que está preparado, como aquele que não tem medo de perseguição, como aquele que, de fato, busca, né, levar a palavra de Deus independente de qualquer situação. E o que ele vai falar? Eu vou deixar para falar sobre Onesíforo quando apresentar a respeito do primeiro capítulo, tá? É bastante interessante. Porque Onesíforo é uma grande referência de Paulo e apresentou para Timóteo, porque Onesíforo era amigo dos dois, tá bem? Vai falar também sobre os falsos mestres, né? E, inclusive, aqui ele nomina. Aqui ele vai dizer quem são os falsos mestres. Ele vai dizer que é Himeneu e Fileto, né? Ele vai dizer que esses falsos mestres, né? Timóteo tinha que debelar, tinha que ir para a briga, tinha que desmascarar esses falsos mestres, porque, de fato, eles iam espalhar a falsa doutrina e ia se espalhar como uma gangrena, né? Uma doença sexualmente transmissível, como uma doença miserável que iria disseminar, né? Com alto poder de contaminação. Então ele vai dizer, opa, esses caras você tem que combater, o nome deles é Himeneu e Fileto, caia para dentro, porque esses caras estavam afirmando que a ressurreição já havia acontecido. Onde é que vamos encontrar isso? Segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, versos 17 e 18, tá bem? Inclusive lá no capítulo 4, verso 8 e 9, ele vai mencionar, ele vai equiparar esses dois camaradas a James e Jambres, né? Lembra lá aqueles dois caras, James e Jambres?
são aqueles dois mágicos, né, que combateram Moisés lá no tempo do faraó. Ele vai dizer que esses caras perderam o juízo e fracassaram na fé, né? E todos perceberão quanto eles serão tolos, esses falsos mestres. Agora, cabe a você, assim como Moisés, combater os falsos mestres, né? Os mágicos, os feiticeiros, cabe a você, Timóteo, combater também esses camaradas, tá? Existe também o combatente do cristianismo, o cara que é o perverso, que é chamado de Alexandre o Ferreiro, ou em sua versão pode estar Alexandre o Latoeiro. 2 Timóteo capítulo 4 vai dizer, Alexandre o Ferreiro, ou Latoeiro, me prejudicou muito. O Senhor dará recompensa a ele. Aí ele, tome cuidado, Timóteo, com Alexandre o Ferreiro, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Lembrando que esse Alexandre também é mencionado na primeira carta ao Timóteo, capítulo 1, verso 20, que ele vai dizer, entre essas pessoas, né, que são perversas e dissemina a falsa teologia, dentre eles é Alexandre, que eu entreguei a Satanás para que eles deixem de blasfemar, que ele também menciona em Mineu, mencionado também lá no capítulo 1, e também o Alexandre Ferreira, o Alexandre Latoeiro, tá bem? Vou ser um pouco breve, porque o horário está bem puxado. Principais doutrinas, ele vai no capítulo 1, verso 9 e 10, e capítulo 2, verso 10, vai tratar sobre a salvação mediante a graça soberana de Deus, porque, de fato, somente a salvação somente é alcançada mediante a fé, por meio da graça do nosso Senhor Jesus, conferida por nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Isso é bem mencionado no capítulo 1 e capítulo 2. Vai falar sobre a pessoa do Cristo, de forma magnífica, que é a respeito do juízo divino do mundo, né? De fato, quando a segunda vinda do Cristo, a parousia, né? Quando o Messias, que é descendente de Davi, com toda a autoridade, julgará toda a humanidade. Vamos encontrar no capítulo 2, verso 8, e no capítulo 4, no verso 1 ao verso 8, tá? Na perseverança, porque, de fato, os cristãos que perseveram, eles dão prova autêntica da sua fé. Isso vai ser muito mencionado no capítulo 2, no verso 1 e no verso 13, né? A perseverança na perseguição. E a inspiração das escrituras, que é uma coisa muito linda, que Deus vai usar a mente, Deus vai usar o vocabulário, a experiência dos escritores bíblicos para produzir a perfeita palavra e infalível que servirá para alimentar toda a humanidade, né? Então, essa é a ideia, né? Então, os 4 principais doutrinas: salvação mediante a graça, falando sobre a pessoa do Cristo como o justo juiz, a perseverança nos tempos de perseguição e a inspiração das Escrituras. E aí, vamos para o esboço, né? Para a gente ser um pouco mais breve aqui. Primeiro, ele vai falar sobre saudação e graça, depois vamos encontrar 4 capítulos, 4 temáticas. Primeiro capítulo vai falar persevere. Persevere na dificuldade, tá? Porque o homem de Deus tem que perseverar, porque esse é o sinal autêntico de sua fé. No capítulo 1. No capítulo 2, ele vai tratar sobre os padrões de um homem de Deus, né? Daqui a pouco vamos tratar a respeito de quais são eles. No capítulo 3, quais são os perigos do homem de Deus? A apostasia, os falsos mestres, a falsa doutrina. Combata por meio da palavra, por meio da correta doutrina, seguindo o modelo que ele aprendeu com o Paulo, tá bem? E o capítulo 4, um capítulo genuíno a respeito da pregação da palavra de Deus e as considerações finais, que é muito interessante desse livro, tá bem? Então vamos debater aqui rapidamente sobre o capítulo 1, perseverança, capítulo 2, padrão do homem de Deus, capítulo 3, os perigos, né, e os cuidados que devem ser adotados com a apostasia, idolatria e a falsa doutrina, e o capítulo 4 sobre a pregação da palavra de Deus. Vamos lá, porque senão a hora está bem puxada, tá bem? No capítulo 1, eu já falei, é um fortalecimento, é um encorajamento do pastor Timóteo, tá bem? Por meio, ele visa fortalecer seu sucessor, ele vai apontar, olha, eu estou sendo abandonado, mas temos um grande exemplo. Eu estou sofrendo a todas as perseguições porque eu busco esse grande prêmio, tá? E por último, Paulo vai apontar Onesíforo como um grande exemplo, né? Onesíforo, que é muito conhecido como o portador de benefícios, daqui a pouco vamos dizer o porquê, né? Tá? Inicialmente ele vai dizer, ó, essa
essa carta é autografada, porque o Paulo está escrevendo, indica que é um destinatário a Timóteo, que é o meu querido filho na fé. Depois ele vai dizer, toda vez que eu lembro por você, eu agradeço, e lembro das suas lágrimas quando a gente estávamos juntos, e lembro que você tem uma fé sincera, essa fé sincera adveio de duas mulheres de referência, que é justamente Eunice e Lloyd, sua mãe e sua avó. Depois ele vai falar sobre a questão do dom de Deus, que eu já mencionei. Depois fala, olha, meu amigo, o Espírito de Deus enche a gente de poder, de amor, e nos tornamos prudentes, e não medrosos. E por último, depois ele vai falar, não se envergonhe de Deus, nem da palavra de Deus, não se envergonhe de mim, porque ele estava amedrontado, ele estava com medo da perseguição, ele estava com vergonha de dizer que era cristão, ele estava com vergonha de dizer que era seguidor de Paulo. E aí era um grande problema, porque, de fato, aquele grande exemplo, o aluno prodígio, estava, de fato, fraquejando na fé, e cabia Paulo escrever a carta, para admoestá-lo e mandar ele para Roma para que ele ouvisse diretamente do próprio apóstolo a respeito de algumas doutrinas que ele deveria seguir. Tá? Posteriormente, ele vai falar sobre o Cristo Jesus, que padeceu, que veio para trazer a grande mensagem. Depois ele vai falar que Deus que o escolheu para ser o mensageiro para os não-gentios, e em razão disso ele estava enfrentando cadeia, por causa disso ele estava sendo acorrentado como um criminoso, mas isso era um grande orgulho para ele, que Deus estava com ele. Depois, no finalzinho do capítulo 1, ele vai dizer, olha, todos os irmãos, não é um não, gente, é todos os irmãos do continente da Ásia, todos, aquelas igrejas, 7 igrejas do Apocalipse lá, todas aquelas Minas, Efésios, todas aquelas de fato estavam, a Galácia, estava tudo de fato abandonando ele estava sozinho. Né? Inclusive 2 grandes referências que ele bota Fígelo e Hermógenes, tá bem? Depois ele traz uma informação muito linda, que eu vou pedir aqui licença para ler o 2 Timóteo capítulo 1, verso 16 a 18. Olha só. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo. Ele utiliza Onesíforo para ser o exemplo de um grande discípulo, um exemplo de fato daquele que pouco se importa com a própria vida e que se importa sim com a palavra de Deus e que respeita de fato os apóstolos. Olha só, que Deus seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas das vezes ele me animou. Onesíforo me animou. E Onesíforo não teve vergonha de mim, como você está envergonhado, viu, Timóteo? Onesíforo não tem vergonha de mim, não, por eu estar preso, não. E quando ele chegou em Roma, Onesíforo, ele veio me procurar, ele veio até a cadeia para me ver e falar comigo. E você bem sabe, no verso 18, ele vai dizer que quando estávamos em Éfeso, eu e você, Timóteo, foi Onesíforo que nos ajudou. O engraçado é que a história de Onesíforo, por Paulo, lá no capítulo 4, no último verso do capítulo 4, apontar, mando saudação à família de Onesíforo, subtende-se que esse grande homem de Deus já havia falecido. E aí a Igreja Católica adota como essa passagem de Onesíforo aqui para fazer o culto aos mortos, o que vai contra os ideais protestantes. Por quê? De fato, a palavra de Deus fala que cada um será julgado na medida daquilo que foi praticado quando esteve em vida. Morreu? Beleza, já foi selado lá o seu livro, fechou o seu livro vai ser aberto para ser verificado no dia do juízo final. Mas, por Paulo ter realizado votos em favor de um morto, suposto morto, que Dudu dá a entender também que ele estava morto, de fato, porque senão ele mandaria saudação para o próprio Onesíforo no final do capítulo 4, né? Ele manda para a família de Onesíforo, isso nos dá a ideia que esse homem de Deus havia morrido, né? Falecido. Então, como ele diz, que o Senhor Deus seja bondoso com a família de Onesíforo, com o Onesíforo, dá a ideia que esse homem já havia falecido e que ele estava fazendo oração e devoção para esse homem. Esta é a ideia católica, né, a respeito dessa passagem, que de fato fundamenta que ele faça missa do 7º dia, faça oração para o morto, porque para eles entendem que o morto, a alma do morto fica no purgatório, né, não fica nem no inferno nem no céu. Era um local de purificação, o qual a oração dos santos, né, vivo, ajuda, de fato, que Deus interceda por essa pessoa, né? Apesar que
a ideia bíblica não é essa, né? Que nós seremos julgados pelos atos que vocês, quando esteve vivo, a oportunidade que vocês teve quando você esteve na terra. Tá bem? Mas essa é a grande passagem. Lembrando que o Onesíforo aqui serve. Paulo trata a ideia que você não seja medroso, seja corajoso, não fique aí com vergonha, porque ele tem um grande exemplo. Onesíforo nos ajudou em todo momento. Quando esteve em Roma, veio até a cadeia. Veio falar comigo. Quando esteve em Éfeso aí, lembra lá em 2 Coríntios capítulo 1, quando ele fala, quando estava em Éfeso, eu pensei que ia morrer lá, várias férias lá, me desenganei e Deus nos salvou. E Onesíforo, diante todo aquele contexto, ajudou Paulo, ainda que tenha colocado sua própria vida em risco. Então, essa é a ideia de trazer Onesíforo como exemplo para esse servo de Deus, né? Essa é a ideia. No capítulo 2, Paulo vai trazer sobre o padrão do homem de Deus. E traz 6 grandes exemplos. Quais são os grandes exemplos? Soldado, atleta, lavrador, o obreiro, o vaso e o servo. São 6 grandes exemplos no capítulo 2. De 2 Timóteo, capítulo 2. Por quê? Timóteo, você tem que seguir esse padrão. Por que exatamente ele vai dizer? Ele vai iniciar o capítulo 2, vamos dizer sobre cada um deles. Ele vai iniciar o 2 Timóteo, capítulo 2. Vixe, o horário está bem puxado. 2 Timóteo, capítulo 2, ele vai dizer, tome os ensinamentos que você me ouviu como exemplo. Leve para a sua vida cristã, entregue aos seus discípulos, para que eles também entreguem para os próximos, ou seja, a multiplicação, a ideia frutuosa, né, do cristão. Lembra a ideia da semeadura de Cristo Jesus? A semente caiu na terra fértil, vai crescer, vai ter flores, vai ter frutos e vai multiplicar em outros. Né? Esta é a ideia. E ele vai dizer, você, o bom obreiro tem que ser que nem um soldado. Porque um soldado de Cristo toma parte no seu sofrimento. Quando um chefe, um comandante vai para a guerra, os soldados vão com ele. Pouco importa ele vai morrer, vai vencer a guerra, ele vai seguindo o seu comandante, suportando um possível sofrimento. Né? E esta é a ideia. Que o soldado, quando vai para a guerra, ele não vai para agradar suas próprias vontades. Quando o cara está lá na guerra do Iraque, ele não pensa em comprar uma casa onde ele mora, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele vai, de fato, se preocupar com a guerra, né? Com o casamento. Não, ele vai primeiro se preocupar com a guerra, vencer a guerra, depois voltar para casa. Essa é a ideia. Lute, sabendo do que pode acontecer nessa vida, né, que você está tendo, nessa vida ministerial. Então, atue como um soldado. Seja diligente, seja confiante. Siga o seu comandante, que lutou, foi perseguido, morreu, se for possível, né, que ele pudesse morrer em razão disso, em razão de uma grande verdade. Depois ele vai falar, seja como atleta. Por quê? Um atleta, para ele ganhar um prêmio, assim, um atleta, para ele ganhar a medalha das Olimpíadas, ele tem que seguir as regras do jogo. Então, ele deve se adequar às regras do jogo, ficar sujeito a todas as dificuldades da modalidade, um corredor, né, um atleta, e de lá, de fato, ele, a partir das regras da competição, ele vence a regra da competição e passa a ganhar o grande prêmio. Do mesmo jeito, você vai seguir sabendo que é a perseguição, que ao final também, ainda que você seja morto, você receberá o seu prêmio. Essa é a ideia do atleta. O soldado, de fato, pela confiança, né, pela lealdade, e o atleta por seguir as regras para receber o prêmio. Tá? Como lavrador, ele vai dizer, todo lavrador que trabalha pesado, ele é o primeiro a receber a sua recompensa do mesmo jeito. Você é o lavrador, você vai trabalhar pesado para você receber sua recompensa. Posteriormente, ele vai dizer, olha, em razão disso tudo, siga o exemplo de Cristo, que é por causa dele eu estou acorrentado, e fala uma palavra muito linda, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11, se já morremos com Cristo, também viveremos por ele. É uma coisa muito bala. E depois ele vai falar no verso 13, continue a suportar com sofrimento, o sofrimento com paciência. Né? Essa paciência, de fato, é a autenticidade da fé, como já falamos aqui. Tá? No finalzinho do capítulo 2, aquelas velhas recomendações, tudo isso aqui, releia o pessoal, evite briga, falatório, combata os falsos mestres que se espalham aí, feito uma doença contagiosa, nomino aqui, porque eu não tenho medo deles, Himeneu e Fileto, 2 cabras sem vergonha, porque eles apresentam a falsa doutrina que a ressurreição já aconteceu, porque se o Cristo já veio, já ressurgiu, tem que viver a vida de hoje, segundo aqueles camaradas. Não haveria um prêmio futuro. E isso ia contra o Evangelho. E isso vai contra
de fato, a tudo que o cristianismo prega, porque a parousia, a segunda vinda do Cristo Jesus, ele, de fato, no capítulo 4, ele vai ensinar. Na segunda vida, na parousia, meu amigo, vai ser julgado toda a humanidade. Tanto os vivos como os mortos. Muito bonito em 2 Timóteo, capítulo 4, logo no início, tá bem? Depois ele vai dizer, vai dar um exemplo, a vasilha, né? Vai dizer, olha, numa casa tem vasilha de ouro, de prata, de madeira, de barro, mas nem todas essas vasilhas, Timóteo, vai ser utilizada em ocasiões especiais. É igual nós, né? Em casa temos os talheres para uso diário e talheres para uso especiais, né? Uma visita, né? Um Natal, um Ano Novo, mesma coisa. O talher que eu utilizo no Natal, não vou usar no dia a dia. Via de regra, eu vou utilizar em ocasiões especiais, do mesmo jeito. Então, ele diz, ó, para que você seja utilizado, né, em ocasião especial, se purifique diariamente. Não cometa erro. Busque seguir a Deus, que sim, você será usado para ocasião especial, justamente quando acontecer o juízo final. Final, ele vai dizer, fuja das paixões da mocidade, porque você tem que se direcionar nesse momento para a questão da disseminação, né, da doutrinação correta do Evangelho. Fique longe de discussão tolas. Depois ele vai falar, olha, siga como um servo do Senhor de forma correta, não ande brigando, trate todos com educação, seja um mestre bom e paciente, corrijam aqueles que estão cometendo erro com delicadeza, termina a respeito de como é que deve ser uma boa caminhada. No capítulo 3, vai falar sobre a apostasia, a falsa idolatria, a apostasia, a idolatria, a perseguição, que estava acontecendo bastante, estava deixando Timóteo amedrontado, e como ele deve combater essa apostasia, que era por meio da Escritura, tá bem? Então, ele já inicia o capítulo 3 dizendo, nos últimos dias haverá tempos difíceis, e aí passa a apontar, você vai encontrar egoísta, avarento, orgulhoso, vaidoso, xingador, ingrato, desobediente, sem respeito pela religião, sem amor, duros, caluniadores, incapazes, violentos, inimigos, traidores, atrevidos, cheios de orgulhos, amarão os prazeres mais do que Deus, e pior, que acho que aplica-se no dia de hoje. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Parecerão ser seguidores, esses pestes, esses camaradas que não prestam, esses hipócritas, parecerão ser seguidores da nossa religião cristã. Mas com suas ações, as suas ideias são bonitas, são lindas, mas as ações dele negam o verdadeiro poder da fala, o verdadeiro poder daquilo que eles pregam. Então, fique longe dessa gente. Né? Então, ele passa a apontar quais são os falsos mestres. Passa a dizer que vai dominar mulheres fracas, que essas mulheres são levadas para todo tipo de desejo. Aqui ele faz referência, lá em 1 Timóteo, lembra que ele falou das mulheres, todas vaidosas, cheias de colares, cheias de feitos, aquelas, de fato, as viúvas que se deixavam aos prazeres sexuais, mais ou menos essa referência das mulheres fracas aqui, que eles passam a mencionar em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 6 e 7, tá? Por fim, ele vai falar sobre esses falsos mestres, fazendo referência a James e Jambres, né? Justamente aqueles mágicos que Moisés combateu, comprovando que eles eram tolos, né? Que eles perderam o juízo, fracassaram na fé e eram todos tolos. Então, eles deveriam ser desmascarados através da boa doutrina. Através da boa doutrina. Ele vai dizer, você vai sofrer perseguição, beleza, mas continue firme na verdade. E aí, no finalzinho do capítulo 3, ele vai dizer, né? Capítulo 3, verso 15. Como é que você vai combater esses apóstatas, esses idólatras, esses falsos mestres? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Você, meu amigo, desde menino, tu conhece as escrituras sagradas. E nada melhor do que para que derruir o maligno por meio da palavra de Deus. Então, usa a palavra de Deus. Porque eles podem dar sabedoria, e além da sabedoria, a sabedoria vai destruir esses falsos mestres e trará salvação por meio da fé. E aí traz uma coisa muito linda, né? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Essa ideia de inspirada traz a ideia do grego teopneusto, né? Que é teos, Deus, pneu quer dizer soprar, quer dizer respirar, né? Pneuma vem de espírito, né? A ideia de sopro, né? Por isso que a ideia do sopro da vida, o sopro que desvirgina e dá vida a tudo. Então, essa ideia de teopneusto, o grego, né?
a Escritura ela é inspirada, é soprada por Deus, né? Ela traz vida, ela traz vigor, uma coisa muito boa, né? Toda a Escritura é sagrada, é inspirada por Deus, ela é apta a ensinar a verdade, condena o erro, corrige as falhas e ensina a maneira certa de viver. Então, você tem todas as armas para combater a apostasia e os falsos mestres. A própria Escritura é, de fato, a sua arma hábil, é apta a combater esses falsos mestres, tá bem? Isso é uma coisa muito linda. E no finalzinho do capítulo 13 é o que eu muito gosto, né? Que, a partir do conhecimento das Escrituras, porque a partir da Escritura deixa o servo de Deus completamente apto e preparado para fazer todo tipo de boas ações, tá? No capítulo 4, para finalizar, peço desculpa até pela delonga, mas sendo o mais rápido possível, o capítulo 4 ele vai dizer sobre o julgamento, a pregação e o abandono. Aqui ele vai dizer, ó, já vai iniciar o capítulo 4, na presença de Deus, ou seja, no juízo final haverá os dois entes na Trindade estarão presentes. Na presença de Deus e de Jesus Cristo, julgará toda a humanidade. O engraçado é que ele fala, tantos os vivos quanto os mortos serão julgados na segunda vinda do Cristo, que é a parousia, né? E aí ele vai dizer, no capítulo 2, pregue a mensagem de Deus, assim, já que a vinda de Cristo será certa e de fato, determinada segundo os planos de Deus. Então, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, procure convencer, repreender, animar e ensinar, uma coisa muito linda, né? E, por fim, ele vai dizer, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos, arranjarão para si mesma uma porção de mestres, né? E vão dar atenção a lendas. E ele vai dizer, combata isso pregando a palavra de Deus, seja moderado, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um bom pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Por fim, ele vai dizer aquela questão que já estava decretada a morte dele, então, quanto a mim, já chegou a hora de eu ser sacrificado e já é o tempo de deixar essa vida. Então, ele já tinha jogado a toalha, não tinha esperança nenhuma, já estava na prisão marmetina, seria de fato decapitado pouco tempo depois. Mas a preocupação dele, escrever, veja a preocupação desse grande homem de Deus, escrever essa escritura sagrada e, olha só, 2 Timóteo capítulo 4, verso 9, venha logo me ver assim que puder. Eu preciso falar com você. Porque ele poderia perder todos os cristãos da Ásia, mas a preocupação dele era não perder esse grande pastor. Por quê? Era seu discípulo, era seu grande colaborador, era seu filho na fé, era sua referência, era seu amigo, era de fato aquele que ele acreditou que ele poderia passar o seu ministério para esse jovem. Tá bem? E aí depois ele vai falar do abandono que ele teve. Demas abandonou o mundo, Demas, inclusive, é mencionado em Colossenses como cooperador, é mencionado em Filemon, e em 2 Timóteo, simplesmente abandonou todo o evangelho e foi curtir o mundo lá em Tessalônica, tá bem? Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, Lucas estava lá com ele, muitos apontam que ele está com problema de saúde, então Lucas tomou conta da saúde dele. Reconcilia lindamente com Marcos, que brigou lá em Atos capítulo 15, porque Marcos poderia cooperar no trabalho. Mandou Tíquico para Éfeso para ajudar dois pastores muito experientes na cidade de Éfeso, sinal. Dizem os eruditos que a cidade de Éfeso se tornou a cidade mais importante do cristianismo, lá do cristianismo primitivo. Você imagina o tamanho da importância. Inclusive, foi nessa cidade de Éfeso que o apóstolo João, lembra lá que Cristo na cruz? Ô, João, essa agora passa a ser a sua mãe, toma conta dela também. Dizem os eruditos históricos que João simplesmente pegou Maria e foi morar na cidade de Éfeso. Tamanho a importância, né? Diga-se a capital da Ásia Menor, uma capital com uma pujança financeira muito grande, econômica e política. Então, tinha importância. E a partir dali nasceu grandes pensadores, tanto é que um dos principais concílios ou conselhos do cristianismo foi feito lá para derruir as falsas doutrinas que estavam maculando o cristianismo. Muito interessante a cidade de Éfeso, né? Por isso que Paulo diz, não, manda Timóteo, o cara mais forte que eu tenho aqui. Depois manda Tíquico, que já tinha grandes experiências com outras igrejas, também. E aí fala, quando você vier, traga minha capa, traga um livro de couro, que eu quero dar uma lida, mesmo que eu morro daqui a pouco, mas eu morro lendo. Verso 14, cuidado com Alexandre Latoeiro, Ferreiro, Latoeiro, né? Porque me prejudicou muito, me perseguiu,
e combateu o cristianismo por violência. Depois ele fala o abandono diante das autoridades. Ninguém esteve com ele. Ninguém esteve lá para apoiar Paulo. Estava só. Ele e Deus, né? E ele diz, tomara que Deus não bote isso na conta de alguns aí, viu? Depois ele manda, no verso 19, saudação para Priscila e Áquila, né? Porque, de fato, eles também moravam, tinham uma casa em Éfeso, tinham uma casa em Roma, né? E esta ideia, né? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 19, que ele não manda saudação para Onesíforo, ele manda para a família de Onesíforo, porque provavelmente esse homem já havia falecido, né? Que nós já apresentamos aqui a respeito. Por fim, Erasto ficou em Corinto, Trófimo ficou em Mileto. Esse Trófimo aqui, leiam lá, Atos Apóstolos, capítulo 21, que foi por causa dele que Paulo foi espancado lá quando ele voltou, depois das 3 viagens missionárias, que ele volta para Jerusalém, ele purifica Trófimo também. Os judeus inventam que Trófimo entrou no lugar dos santos, onde não podia ter acesso a um gentio, e é justamente a partir daí que ele é espancado, e ele só não é morto porque a guarda romana acabou intercedendo por ele, prende ele em Cesareia de Filipe. Também, por fim, verso 21 e 22, faça o possível para vir antes do inverno, porque fazia muito frio, e ele estava realmente na prisão marmetina, que é uma cisterna, é uma rede de esgoto do fórum, né? Então, estava numa situação, num calabouço, né? Jogado lá. Então, ó, meu irmão, traga para mim antes do frio, que eu preciso de uma capa para me aquecer. E os irmãos Eubulus, Pudente, Lino, tal. E, por fim, Timóteo, que o Senhor esteja com o seu espírito. Último verso, coisa mais linda. E assim eu encerro a apresentação desse livro maravilhoso. Peço desculpa pela extensão, tá? Da aula, tá? Mas desde já espero que tenha sido frutífero, né? Que Deus tenha tido a aprovação de Deus e frutífero para todos vocês.